Hoje, fazendo almoço, veio uma passagem bíblica à minha memória. Aquela passagem que fala de Davi derrubando Golias. Então, e veio assim à minha memória. Muitas das vezes queremos lutar com a armadura dos outros e não nos cabe, não é confortável e às vezes não venceremos com a armadura do próximo. E assim foi como Davi, quando ele decidiu guerrear contra Golias, o próprio rei Saul, ele cedeu a sua armadura para Davi. Mas Davi era um pequeno pastor de ovelhas, muito menor do que Saul. E ele chegou até a experimentar a armadura do rei, mas ficou muito desconfortável para ele. E ali ele viu que se ele usasse aquela armadura, ele não ia conseguir vencer Golias. Então ele preferiu usar o que ele já tinha costume quando ele enfrentava os ursos e os leões para defender as ovelhas. E assim ele conseguiu derrubar Golias. E eu vejo um trabalhar de Deus nessa passagem. Eu ali com Ziane pensando, mas por que essa passagem logo agora no meu coração, né? E Deus trouxe a memória, na minha memória, vários momentos, mas o principal, que eu sempre fazia. Eu tive uma fase da minha vida que eu era alcoólatra. Eu tinha a necessidade de beber. E beber não era pouco, era beber muito. Porque essa disfunção que eu tinha, esse vício que eu tinha, ele me trazia conforto, alegria, ele amenizava as minhas dores, as minhas angústias. Então, enquanto eu estava ali bebendo, ou sozinha, que eu bebia também em casa, gente, sozinha, e escutava música, ficava ali que nem uma doida mesmo, sozinha em casa, aquilo me trazia paz, me trazia alegria, parecia que eu era a melhor pessoa do mundo. E quando eu estava ali também em redor de balada, de festa, eu me sentia acolhida, sabe? Aquilo me dava uma sensação muito bom de prazer, de alegria, euforia. Então eu bebia muito, porque chegou um tempo da minha vida que eu queria beber toda hora, porque quando o efeito da bebida passava, me batia desespero. Então, quando veio essa lembrança, é como se fosse eu estava usando a armadura errada para combater aqueles sentimentos que eu tinha dentro de mim. E qual era a armadura? Eu achava que a balada, a bebida, se manter bêbada, era a armadura correta. Era a armadura que eu ia derrubar o gigante. Mas quando o efeito acabava, o gigante se tornava maior ainda. E era incrível, gente. Eu passei anos da minha vida me desvalorizando como mãe, como amiga, como profissional, como mulher. Me desvalorizei muitos anos da minha vida. Perdi muitos anos da minha vida nessa vida de engano, de ilusão, porque realmente é. Eu lembro que eu ia para as festas ou passava a noite nos bar, jogando sinuca e bebendo, e vinha para casa e eu não conseguia subir com a moto pro terreno de cima. Eu deixava a moto na beira da estrada mesmo, com chave na ignição, subia, abria a porta, ia pro quarto e deitava e desmaiava, se apagava, o cérebro como se tivesse morrido ali.
E quando dava as horas da tarde, eu acordava assustada. Como que eu vim parar aqui? Como que eu vim parar nessa cama? E saía correndo. Cadê a moto? Olhava lá para baixo, a moto na beira da estrada, descia lá. E a chave na ignição. E eu voltava para dentro de casa e eu gritava, eu chorava, eu falava com Deus: Senhor, não aguento mais essa vida. Não aguento, faz algo por mim. E eu nunca tive ninguém para olhar para mim e enxergar em mim um pedido de socorro que estava aqui dentro. Porque todo mundo achava que eu era feliz. Porque eu sempre me mantive uma pessoa muito forte, muito dependente, trabalho, corro atrás, faço as minhas coisas, nunca pedi nada para ninguém, e sabe? Mas aquilo ali era só uma armadura que eu tinha para não me mostrar que eu era fraca. Mas no fundo, eu era uma pessoa extremamente fraca, extremamente triste, angustiada, com um descontrole emocional terrível. Então, até que eu comecei a entender que eu estava usando a armadura errada para combater esse sentimento que eu tinha dentro de mim. E não tem muito tempo isso, mas eu comecei a batalhar e mudando coisas na minha vida. E de uns tempos para cá, eu venho cada vez mais me progredindo e fazendo que nem Davi, usando a armadura correta para derrubar o gigante. E eu sei que ainda falta muito para mim terminar de derrubar esses gigantes, mas eu tô tão convicta, eu tô que nem Davi, com a certeza que eu vou derrubar. Davi, ninguém dava nada por ele. Era um pequeno e simples e humilde pastor de ovelhas, né? E os irmãos eram o guerreiro, né? E eles tinham medo. O rei e os guerreiros tinham medo de guerrear com Golias. E Davi ali foi lá corajoso e derrubou. Às vezes a gente se sente tão pequeno para enfrentar as nossas vidas, para enfrentar as nossas lutas, os nossos vícios, as nossas angústias. E vamos deixando o Golias afrontar-nos, a nos afrontar, a nos levar para um abismo que às vezes a gente consegue sair, mas tem muitas pessoas também que não conseguem. Então, que nós viemos refletir nisso, que você também possa parar e a olhar ao seu redor, as pessoas que convivem com você, olha dentro dos olhos dela e vê se elas não estão gritando aí por socorro, como eu também, há muitos anos da minha vida eu gritei e ninguém sabia dessa dor, ninguém parou para olhar, não. Essa forma que a Yolaine bebe é meio desproporcional. Tem algo errado aí. Vamos ver se a gente consegue conversar, entender o que está acontecendo com ela, porque a vida que a Yolaine está vivendo, isso não é vida, mas é difícil. Mas que você possa olhar ao seu redor e ver se tem alguém gritando por socorro. E se tiver, ajuda, porque é tão bom ter pessoas que tá ali de braços abertos para nos acolher e lutar com a gente, sabe? E que nós viemos cada vez mais a aprender a usar as nossas armas para as nossas lutas. Porque as lutas dos outros podem ser parecidas, mas não são iguais. A armadura do próximo não serve para as suas lutas e nem a sua armadura serve para a luta do próximo. Um grande abraço para vocês.